Mercado consumidor existente, então, claro, essa relação próxima, inclusive, dos grandes centros, não é? Justamente onde nós temos um número bem maior de consumidores. Mas nem sempre esse mercado consumidor está ali do ladinho. Há necessidade de uma grande circulação desses produtos e dessas mercadorias. Então, entra o outro fator, que são os meios de transportes, certo? Os diferentes meios de transporte disponíveis. Não é? Que seja o transporte terrestre, que seja um transporte hidroviário, um transporte aéreo, não é? Mas tem que existir, é o que a gente chama de logística, é uma dinâmica que vai atender desde o fluxo de matéria-prima até o produto final, até a manufatura, para chegar até o mercado consumidor. Então, o transporte, os diferentes meios de transporte, os sistemas de transporte são fundamentais dentro desse processo todo, certo? Então, nós temos essa necessidade, né, de existir um sistema que atenda a essa condição. Então, você observou, né? São fatores, certo? Fatores necessários à existência da indústria, mas também são considerados fatores locacionais. Os fatores de localização, portanto, dessa indústria, tá? E aqui é uma relação muito importante, né? A integração que nós temos do processo industrial com a globalização. Veja lá, integração do processo industrial, tá? A globalização. Então nós temos aí, né, o que se coloca como estratégias. Elas são indispensáveis dentro da economia que o mundo vive atualmente. Um mundo globalizado, altamente competitivo. Falamos em integração porque é o processo da mundialização, não é, da economia. Então, nós temos aí, não é, uma movimentação muito grande de mercadorias pelo mundo todo. E o mundo cada vez mais globalizado, né? É a internacionalização da economia. Então, claro, né? Que estratégias? Então, veja, automação do processo produtivo. Nós vivemos no mundo da tecnologia, moçada. É cada vez maior o avanço tecnológico. É cada vez maior a presença da máquina no processo produtivo, substituindo o trabalho humano. Substituindo, portanto, não é, aquela mão de obra braçal pelas máquinas, pelos equipamentos, tudo automatizado. Mas pensa, uma máquina, para ficar pronta, para executar uma atividade, ela teve que ser projetada. Então, muita gente trabalhou para isso. E ela precisa também ter manutenção. Então, pessoas são necessárias e que podem fazer a diferença. É a questão da qualificação, certo? Tá aqui, ó. Exigência de trabalho cada vez mais qualificado. Aquela mão de obra braçal, né, a força braçal já não é mais tão necessária, não. Nós temos aí um trabalho repetitivo, ele sendo substituído, não é? Pela necessidade de criatividade, por um trabalho criativo, certo? De repetitivo para criativo. Isso indica o quê? Qualificação, certo? Reestruturação da linha de montagem, né? Então, uma integração maior entre as tarefas. Não mais aquela setorização, tipo funcionário trabalhar num setor só a vida inteira. Esse é o famoso Fordismo, né, que a gente vai trabalhar e vai lembrar um pouco, né, dos momentos que caracterizaram o processo das revoluções industriais e os diferentes modos de produção, é claro. Tá? Mas aquela setorização, onde o operário trabalhava 40 anos na fábrica, ele não sabia nem o que era produzido na fábrica, isso não existe mais. Então, o que existe é uma integração cada vez maior entre esses setores, né, com o conhecimento de todo o processo produtivo, certo? No que diz respeito às normas de trabalho, né, flexibilização, tá? Para que se restringe algumas atividades em relação às empresas, tá? Considerando, claro, né, regras que são necessárias,
tá? Esse famoso just in time é a produção para o momento. Então, não se fala mais hoje em grandes estoques, certo? Estoque de produto hoje é descapitalização, porque o mundo caminha tão rápido que as novidades elas aparecem também de uma forma muito rápida. Então, se você estocar muita produção, você pode ter o risco de um produto já não ser mais interessante no mercado. Então, se produz para o momento. É o que a gente chama de just in time. Produção para o momento. Certo? E, claro, dentro dessa situação, os grandes conglomerados econômicos. Tá? Esses grandes conglomerados econômicos, eles se referem a determinadas estratégias. Nós até consideramos isso como estratégias de mercado. Então aqui você provavelmente já ouviu, ou se não, vai ouvir agora, falar em holding, trust e cartel. Tá? O que é um holding? O holding nada mais é do que uma organização ou uma instituição que atua no mercado de ações. Ela está lá na Bolsa de Valores. E, analisando o mercado, ela vai adquirindo ações de algumas empresas. Dentro da análise de mercado que essa organização, essa instituição faz. Vai adquirindo até que ela se torna, o que a gente chama de acionista majoritário. Tem a maior parte das ações e aí adquire o comando dela. Entendeu? A partir daí, ela só administra essas empresas. Então, na realidade, essa organização, ela não produz nada, ela administra, porque ela vai adquirindo outras e passa a partir daí a gerenciar, não é? Podendo até fazer alguma fusão, se for necessário, se achar conveniente, para ter aí um grande mercado consumidor em suas mãos. Isso é uma estratégia e se faz isso com muita frequência. Aí nós temos o trust, que normal até se confunde um pouco com o cartel. O trust é quando você tem várias empresas, no mesmo ramo, atuando no mesmo mercado, pequenas, e resolvem fundir, tá? Resolvem fundir, formando uma só. Então, são várias empresas, tá? São várias empresas que se fundem para formar só uma, que vai ter o quê? O domínio maior de todo o mercado, tá? Então, isso é o que a gente chama de trust. A partir delas, elas controlam, a produção de preços, dominam um certo mercado, tá? Então, o trust é uma associação. Várias empresas se fundem para formar uma só. E aí tem, claro, o comando maior de produção, preço, mercado, enfim, de um determinado produto. O cartel é um acordo feito para monopolizar um produto ou um serviço. Então, no cartel, empresas de um mesmo ramo, elas fazem um acordo entre elas, elas continuam independentes, não é fusão, tá? Fazem um acordo entre elas, tá? E nesse acordo controlam o mercado de um determinado produto ou de um determinado serviço. Tipo, combinam preços, entendeu? E daí dividem o mercado. Tira do consumidor, não é, o direito de buscar o preço melhor, o preço mais barato, enfim, porque ele não vai encontrar isso. Aonde ele for, o preço é o mesmo. Então, se aonde ele for, o preço é o mesmo, essas empresas podem dividir o mercado entre elas. E tem um controle total e absoluto, é um monopólio praticamente sobre essa questão. O que nós temos aqui, como eu já disse, são estratégias muito comuns em termos de mercado atualmente, dentro principalmente do processo industrial, porque está se referindo à produção, mas se refere ao mercado consumidor, tá? São estratégias, tá? Em alguns lugares, o cartel, por exemplo, no Brasil, o cartel é considerado um crime, tá?
Qualquer situação envolvendo cartelização no Brasil é ilícito, porque tira do consumidor, não é, o direito que ele tem de procurar o melhor preço, melhor local, portanto, para ele comprar, para ele adquirir, né, os seus produtos. Ok?